Fala pessoal, começando mais um episódio da segunda temporada do Birdcast e hoje eu tenho aqui Fernando Bueno. Obrigado, Fernando, por ter acertado o convite. E basicamente o nosso episódio é com um convidado que é formado em engenharia civil e pós-graduado na mesma área, atuou durante 6 anos com a condução de projetos na Ambev e durante esse período ele morou em diversas cidades brasileiras e até no exterior. O Fernando chegou a gerenciar mais de 300 milhões de reais por ano em obras e em uma equipe com 15 engenheiros de todas as idades. Sempre foi interessado no mercado financeiro e deu o primeiro passo no ramo por meio do setor como que fala até, Fernando? Securitário, olha que sênior. Após diversas premiações nacionais e internacionais, migrou de área e hoje atua como head de operação, investimentos internacionais e câmbio na Blue 3, um dos melhores escritórios de investimentos do Brasil, que inclusive é o nosso patrocinador oficial aqui no Birdcast, e também Fernando Bueno, vulgo o meu chefe. Detalhe importante, né? Seja muito bem-vindo aqui, Fernando. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Da gente conversar um pouquinho, né, sobre carreira, sobre desenvolvimento de carreira. Você é um cara já sênior no mercado financeiro, mas também já atuou em outras áreas. Então, basicamente hoje é pra gente ter uma conversa de orientação profissional. Como que eu consigo desenhar uma carreira de sucesso, uma carreira bem sucedida, né? E nada melhor do que conversar isso com quem já chegou lá e hoje a gente vai estar aqui com você aprendendo um pouquinho. Legal. Obrigado, João. Cara, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Admiro muito você como profissional e também como empreendedor, né? Por todo o empreendedorismo que você traça no mundo jovem, etc. Então, realmente isso é legal. Acho que todo mundo tivesse um pingo dessa disposição, acho que seríamos profissionais muito melhores. Então, desse jeito eu vou ficar mal acostumado. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Fernandão, entrando no início, assim, quando o jovem ele tá ali na faculdade, para entrar na faculdade, né? Vamos voltar até um passo atrás. Uhum. No ensino médio, para ele escolher ali qual carreira seguir. Uhum. Como que foi isso na sua vez, assim? Você já tinha claro o que você queria fazer nesse momento de transição? Porque é muito complicado isso. Às vezes chega no terceiro colegial e o jovem não tem uma definição exata do que ele quer fazer. Ele fala, cara, o que eu faço? Faço medicina, eu viro advogado, às vezes fica só nessas profissões, né? Medicina, engenharia ou faz direito, né? Como que você teve essa visão, assim? Cara, então, foi em outra época, né? Eu entrei no ensino médio em 2004, se eu não me engano, se eu não estiver fazendo conta errada. 2004. Então, assim, foi uma época que a internet não era o que é hoje. E isso reduzia as possibilidades, né, dos jovens. Então, os jovens olhavam basicamente para aquilo que estava no mercado de trabalho, para os cursos que estavam na universidade. Hoje, eu costumo falar que é uma decisão um pouco mais difícil, porque você pode olhar para esse mundo acadêmico tradicional, digamos assim. De sair fazer uma faculdade ali, exato, ter toda a graduação cursos, certinho. Né, os cursos que estão ali, né, os cursos ali, enfermagem, medicina, arquitetura, engenharia, advocacia, assim por diante. Mas também, hoje o jovem tem a possibilidade de olhar para o ensino técnico ou, quem sabe, né, nem fazer uma universidade, né, entrar diretamente trabalhando no mundo digital, no mercado digital e assim por diante. Eu não sou uma pessoa que acredita que a universidade ela é obrigatória para todo mundo. Eu acho que o que o jovem pode fazer de melhor é entender o momento que ele está, e aí quando eu falo momento acho que é maturidade mesmo, para definir se ele precisa de um amadurecimento dentro de uma universidade, onde ele vai ter networking, vai poder conviver com aquilo que ele vai fazer pro resto da vida e assim por diante. Ou se ele já é um jovem mega empreendedor, já entendeu o que ele quer, já é mais maduro, né, já está mais à frente do seu tempo ali dessa questão, né, em questão de maturidade. E aí, às vezes, ele nem precisa de uma universidade, dependendo da escolha profissional que ele já traçou, que ele já fez. Então, você, assim, até com os profissionais que você já trabalhou, durante a sua carreira, que você passou na Ambev, que você depois entrou no mercado financeiro, então, você acha que o jovem de hoje, ele não tem essa necessidade do ensino tradicional, às vezes? É mais uma questão mais de maturidade do que necessidade? Seria isso, nesse viés? Eu acho, assim, e muitas vezes, o que é legal dele fazer a universidade? Porque é um período a mais que ele vai ter para amadurecer,
se ele ainda não se achou no mundo. E, Entendi. cara, e tá tudo bem, porque se achar no mundo com Cada um tem seu tempo. 16, 17 anos é muito jovem. Tem gente que já se achou, tem gente que já descobriu, ou então vai trabalhar com o pai, ou começou a trabalhar com o tio, começou a trabalhar com a mãe, não sei. Já tá engajado nesse negócio, já tá indo bem, já entendeu. E, poxa, pra que ele vai, né? Se ele gosta daquilo, por que ele vai parar tudo isso só pra ir pra uma universidade? Então, assim, eu acredito piamente que existem vários tipos de carreira, né? Assim, não existem só essas carreiras tradicionais do advogado, engenheiro e médico. Pelo contrário, tem inúmeras carreiras, ainda mais hoje, né? Que a gente tem acesso aos clientes por meios digitais, por videoconferências, por videochamadas. Hoje a gente trabalha em qualquer lugar do mundo. Quantas empresas digitais estão, né, têm seus funcionários em outros países até. Então eu acredito nisso. Então a universidade pode ajudar, né, dando aí mais 4, 5 anos para a pessoa terminar de amadurecer, né? E, Fernando, assim, até voltando um passo atrás em relação à faculdade, você acredita que aquele profissional que dá certo é o cara que foi estudioso na escola, assim? É o cara que tirava boas notas? Ou isso não é uma regra, não é exceção? O que você enxerga disso? Assim, você era um cara que era super bom na escola? Como que era isso? Não, eu era um cara dedicado. Eu nunca fui um gênio, né? Nunca, em nenhuma matéria. Mas eu me esforçava. E isso tem muito a ver com o meu berço, da forma que minha família me criou, a profissão dos meus pais e assim por diante. Então, eu sempre precisei ir muito atrás, e aí eu sabia que isso era importante para o meu crescimento profissional. Eu não queria fazer aquilo que meu pai, né, fazia na época. Então, eu procurei me dedicar para conseguir traçar o meu próprio caminho. Mas eu vejo que não é o jovem que tirava nota 10, que é o jovem que vai ser que vai dar certo. Que vai dar certo, que vai ser o melhor profissional na frente. Na minha visão, é o jovem que consegue escolher bem o caminho profissional que vai traçar de acordo com as suas aptidões e com os seus talentos. Identificar as skills, né? Seria. Eu acho que se o jovem tiver muita atenção em si para identificar no que ele é bom, o que ele faz bem, né? Quais são os talentos dele e assim por diante, independentemente se ele foi nota 10, se ele foi nota 6 e assim, e etc., ele pode encontrar uma profissão que o faça bem sucedido, que ele seja bem sucedido, na qual ele pode ser bem sucedido. Então é mais um trabalho dele realmente fazer um plano de ação, né? Um plano de ação da vida dele, que eu acho que às vezes que muitos jovens, eles falham nesse sentido de criar um plano de ação. Acho que não só jovens, muita gente às vezes fica meio perdida, assim, nessa área de carreira, nessa área de desenvolvimento profissional, porque não tem esse plano de ação bem desenvolvido, né? E você, quando você escolheu fazer engenharia, você já tinha mais ou menos definido esse plano de ação, assim, do que você queria fazer? Ou também algumas coisas vão acontecendo naturalmente com o passar da evolução do seu trabalho? Cara, essa pergunta é muito boa, porque é difícil quando a gente é jovem montar esse plano de ação, porque é difícil a gente ter uma visão de muito longo prazo. É engraçado, a gente não consegue ter uma visão de muito longo prazo. Então, vou falar o que aconteceu comigo, né? Eu não conseguia olhar onde eu ia estar daqui a 10, 15 anos, quando eu tinha 15. Mas eu consegui, observando o meio, observando as pessoas, observando as profissões, entender qual que seria um provável caminho para não dar errado. Entendi. Então, assim, eu falei, cara, engenharia. Eu era bom em números, gostava de matemática, né, de física e assim por diante, então, beleza, sou ok em números. Olhava para engenheiros, falava, cara, se eu for um bom profissional, um bom engenheiro, eu não tenho dúvida que vai dar certo. Que vai dar certo. Eu acho que depende mais, né, de, sei lá, onde eu vou estar daqui a 5 anos, onde eu vou estar daqui a 10 anos, e eu não sabia. Então, eu foquei na direção. Em vez de eu focar exatamente na fórmula... Você focou norte ou sul? Exatamente. Entendi. Que no meu caso foi assim, cara, norte. Então, pra cá, pra engenharia. Eu vou fazer um bom curso. E aí, quando eu entrei no curso, procurei me dedicar muito ao curso. Aquela vida festeira de universidade, eu deixei meio de lado. Não... Entrou bem ali nessa vida acadêmica ali, no momento. Assim, eu também não fui... não era aquele cara, né... Tapado, mas era focado. Assim. Eu era assim, eu tinha network, tinha meus amigos, saía, mas eu era focado em fazer o curso ali dar certo. Então, às vezes, o pessoal que tem uma dúvida, né, que tá nesse movimento de transição,
ou às vezes tá até num movimento, fiz uma faculdade, não é essa que me identifiquei, às vezes pode ser um caminho de você só acertar por onde, né? Qual direção? A direção, exatamente. A direção, nesse momento, é mais importante do que qualquer outra coisa. Isso é um baita insight. As pessoas às vezes querem já calcular tudo, planejar tudo. Porque fala, cara, eu vou estar aqui, vou fazer isso, vou ser assim. E é normal que ao longo do percurso vão aparecendo algumas coisas que você vai mudando. Ou a vida te dá uma surra e você tem que mudar o caminho, acontece alguma coisa assim, e a pessoa desanima, fala, poxa, toda aquela trajetória que eu tracei, ela não vai acontecer. Putz, quero voltar pro início. Você não precisa voltar pro início, você precisa garantir que você tá na direção certa. Nossa, isso é sensacional, esse insight de ter a direção certa. Porque eu analiso assim, minha experiência própria na escola, né? Que às vezes o pessoal ficava muito focado em fazer as faculdades mais concorridas só porque elas eram as mais concorridas. E meio que não olhavam o second level thinking, né? O que vem por trás daquela tomada de decisão. Que eu acho que também é um outro fator que é bem... um grande diferencial, um grande divisor de águas em relação a uma pessoa que consegue criar uma trajetória de desenvolvimento profissional assertiva, do que uma que às vezes se perde no meio do caminho, né? E, Fernando, nesse viés, assim, de desenvolvimento profissional, hoje, como que você enxerga um profissional do futuro? O profissional que, cara, essas aqui são as habilidades ou são as técnicas que um cara que dá certo em tal empresa consegue dar certo em todo o mercado. Como que é a sua visão, com base em toda a sua bagagem profissional e, às vezes, até nas características que você desenvolveu ao longo desse caminho? Legal. Tem muita gente que ainda tá com uma visão um pouco atrasada de que o profissional do futuro ele precisa ter algumas habilidades específicas técnicas, como, por exemplo, saber programar, saber mandarim, saber... A língua do futuro, né? Fala mandarim. Já foi, né? A língua do futuro e tal. Não, então assim, você tem que saber contabilidade, você tem que saber finanças... comportamentais. Alguma coisa técnica. E não é isso. O profissional do futuro hoje é aquela pessoa que é muito melhor em aspectos comportamentais. Comportamentais. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele é bom em gestão de conflito. Ele é bom em organizar ideias. Ele é bom em propor ações. Ele é bom em trabalho em grupo. Então, por quê? O mundo, com a quantidade de informação que existe hoje, a gente não precisa mais de pessoas que você, apesar delas serem importantes, mas não é o que vai definir a carreira dela para o futuro, não é se ela sabe ou não alguma coisa. Porque para ela saber ou não alguma coisa, isso é relativamente simples. Ela se dedica a um período, ela aprende, ou você contrata alguém. Ou memoriza, né? Ou memoriza. Na escola é muito isso, acho, nessas matérias que o pessoal decorava, né? E não é assim, não adianta mais isso. A informação, ela tá disponível. Então, no passado era isso. Você precisava de alguém assim, você não achava. Alguém que saiba isso, você não achava. Cara, hoje a informação tá muito disponível. Então, os profissionais do futuro vão ser os profissionais que vão aprender a lidar com essa quantidade de informação e vão conseguir fazer uma boa gestão do seu negócio, da sua empresa, da sua área, do seu departamento, da sua vida até com esse tanto de informação. Então, eu preciso entender o que é relevante e o que não é de informação. A gente é bombardeado com um monte de informação, Senão tá bom. Obesidade mental, né? Um tema bastante O que é relevante? comentado. O que eu preciso absorver? O que eu preciso trazer para dentro da minha casa, do meu negócio, da minha esposa, da minha família, do meu filho e assim por diante. Então, tem muito mais a ver com inteligência emocional, entender o momento da empresa, o momento da carreira e trabalhar essas informações para ser, de fato, né, um gestor, do que necessariamente saber alguma habilidade técnica específica de mandarim ou... É um trabalho de autoconhecimento, né? O profissional não, né? A pessoa conhecer sobre si mesma. Que é uma das coisas que mais tem sido comentadas aí na internet, nos trend topics do Twitter, que é essa questão. Você se conhece? Você conhece a si mesmo? Porque você conhecendo você mesmo, o jeito que você é, quais são os seus pontos fortes, e do que você comentou é muito legal, qual que é o seu momento, né? Eu queria falar mais um pouco sobre esse tema, de qual que é o seu momento, como que o profissional, ele cria essa identificação de, cara, qual momento profissional eu estou? Eu tô numa fase que eu preciso
amadurecer mais a minha parte técnica ou minha parte comportamental? Eu tô em uma parte que eu preciso plantar mais? Como que faz essa identificação, assim? Porque hoje você trabalha você lidera um time, você trabalha com pessoas de diversas idades, de diversos momentos profissionais. Como que você consegue identificar isso? Acho que, assim, o primeiro ponto é: tô no emprego, acabei de entrar nesse emprego, numa empresa, que acho que é a realidade da maior parte, né, das pessoas, da população brasileira, e eu quero evoluir. Ok, o que eu preciso entender? Primeira coisa, você ficar proficiente naquilo que você desempenha hoje. Então, Tô anotando hoje, aí, pessoal. Primeira coisa, proficiente naquilo que você faz. então hoje, cara, entrei num trabalho, numa empresa e etc. Ok, eu preciso me tornar o melhor funcionário do meu departamento naquilo que eu faço. Então eu preciso dominar, né, no detalhe aquilo que eu faço. Ok, esse é o primeiro passo. O segundo passo é começar a entender o que o meu departamento ou a minha empresa precisa. Quais são as necessidades? Quais são as necessidades dela que ainda não são preenchidas. Então eu já começo a olhar para o meu trabalho de uma forma maior do que só o parafuso que eu aperto ali, entre aspas. E até, de certa forma, uma visão intraempreendedor. Exato. Né? Se o negócio não for seu, a gente fala o termo intraempreendedor, para quem não sabe, é se considerar um empreendedor dentro da empresa na qual você trabalha. Exatamente. Né? Só que a maior parte das pessoas não tem essa mentalidade de entregar valor, de gerar valor dentro do departamento, dentro do escritório, dentro da empresa na qual elas estão. Elas querem simplesmente ir lá, apertar o parafuso dela e ir embora para casa o mais cedo possível. Essa é a grande realidade. Né? Essa é a realidade da maior parte das pessoas. Só que se você pensa assim, você vai apertar o parafuso e voltar para sua casa dentro do mesmo emprego para o resto da sua vida. Então, você precisa aumentar a quantidade de valor que você gera no departamento ou na empresa. Para que uma troca, né, recíproca, a empresa também aumente a quantidade de valor que ela repassa para você. Agregar valor. Em troca daquilo. Então, assim, a simplificação disso é entregue mais que você ganha mais. Mas isso é meio simplista. É óbvio, mas é um pouco simplista. As pessoas não entendem. Fica parecendo que a gente está falando alguma coisa que não é verdade ou que é uma obviedade. Mas é isso. Assim, se você pensar na raiz do negócio, um negócio é um contrato, né, entre empregador e empregado, no qual você paga para o funcionário aquilo que você acordou ali que ele precisa fazer, o job description dele ali, as tarefas dele. Legal, e aí o funcionário fica insatisfeito depois de algum tempo porque ele não recebe um aumento. Fica travado ali. Você fala, não, olha só que interessante, eu não estou te pagando por aquilo que você está fazendo, então para que você quer aumento? Para você ter um aumento, você precisa entregar mais do que aquilo que a gente havia combinado. Aí você tem um desequilíbrio na relação. A partir desse desequilíbrio, João, então eu gostei desse desequilíbrio, você está me entregando mais do que aquilo que era combinado, então agora está aqui o seu aumento, está aqui a sua promoção, está aqui, né, não sei, qualquer coisa que a gente acorde, sua fatia de equity e assim por diante. Legal. Então, é necessário que você promova esse desequilíbrio entre o que está combinado para aquilo que você recebe. Uhum. E eu costumo dizer que a ideia é que você sempre viva nesse desequilíbrio. Se você está sempre entregando mais do que aquilo, né, que foi inicialmente calculado ou previsto ou acordado ali com o empregador, você vai estar sempre num ritmo de crescimento profissional. Porque sempre vai pesar um pouco, né? E esse peso, pela parte da empresa, ela vai querer equilibrar. E faz esse equilíbrio com equity, aumento, promoção. Exato. É como se a empresa estivesse sempre te devendo. Entendi. Por quê? Porque você é um funcionário que sempre faz mais do que aquilo que é combinado. Então, se fosse para definir, seria primeiro proficiência naquilo que você faz, depois disso entender qual que é a dor da sua empresa dentro da estrutura que você está inserido, preencher mais essas lacunas, agregar valor, e aí sim você proporciona o desequilíbrio que faz com que você cresça dentro da instituição. Exatamente. E assim, nesse caminho, lógico, a pessoa vai ter que desenvolver uma série de coisas, inteligência emocional, vai ter que habilidades técnicas, soft skills, né, que são habilidades comportamentais ali que complementam muito aí o trabalho dela. Hoje, se tivesse uma habilidade que você vê que tem se tornado cada vez mais desejada pelos líderes, pelas grandes empresas, você acha que oratória é uma delas? Comunicação é uma delas? Eu acho que
uma das principais é a comunicação. Comunicação, sim, envolve muita coisa, ela é muito genérica, né? Uhum. Dentro de comunicação, talvez, eu falaria em liderança. Uhum. Liderança passa muito por comunicação, então as empresas precisam de líderes, Uhum. precisam de bons líderes. Aprender a delegar, né? Líderes que saibam delegar. Assim, é só a empresa crescer. A empresa começou a crescer, uma das primeiras dores dela vai ser a liderança. Legal. Vai ser liderança. Vai ter alguém ali com a cultura, né, com a cabeça, com a cultura do dono, para transpor essa cultura ali para os níveis, né, operacionais da empresa. Então, esse é o primeiro ponto. Então, comunicação, liderança. Mas também comunicação com resolução de conflitos. O que seria resolução de conflitos, assim? Problemas que acontecem no dia a dia da empresa. A empresa é uma resolvedora de problemas, né? Então ela resolve algum problema para a sociedade, mas para ela resolver esse problema e vender, né, e ter lucro, etc., ela precisa se organizar internamente. E a organização interna entre os departamentos é um constante desalinhamento e alinhamento. Então você puxa de um lado, precisa vender mais. Tá bom, a empresa precisa vender mais, mas se a empresa precisa vender mais, você precisa de um maior back-office, você precisa de um sistema, você precisa de um suporte, Então, para a empresa crescer, ela está sempre tendo pontos de conflito internamente. Tem que priorizar demandas, priorizar sistemas, priorizar clientes e assim por diante. Então, como existe esse conflito interno, primeiro, dentro dos departamentos e também entre os departamentos, aquelas pessoas que se posicionam, né, que têm postura de liderança e comandam esses departamentos e vão desembaraçando, desatando esses nós, resolvendo esses conflitos, eles vão fazendo a empresa performar de forma mais, entre aspas, de forma mais redonda. Então são pessoas que, sem dúvida, serão mais valorizadas pela empresa. Elas agregam valor resolvendo esses conflitos que são gerados até internamente dentro dos processos que acontecem dentro de uma Porque empresa. Pensa na postura do funcionário dentro da empresa. Se todo mundo tem uma postura de funcionário padrão, de, cara, eu entrego o meu. Surgiu alguma coisa fora ali que exige... Não é problema. Não, cara, não é problema meu, isso aqui não é problema. E se ele é obrigado pelo líder a resolver aquilo, mas ele não tem essa postura, o que acontece? Ele começa a ser um reclamão. Isso aqui não deveria fazer, mas meu chefe pediu. Não deveria fazer, mas a diretoria pediu. Não deveria fazer, mas não sei o que. De novo, trocar o projeto. De novo, trocar isso. De novo. Então ele começa a reverberar dentro do departamento, num nível, né, micro. Só uma pausa aqui. O que seria reverberar? Agora, entrando no... Porque o Fernando, ele é marido da Lara Brenner. Então é diferente, né? Essas palavras assim. Não, reverberar é propagar diversas vezes, né? Ficar propagando ali repetidas vezes aquele discurso. Linguagem culta com o Fernando Bueno. Aquele discurso de reclamação. Então, se você fica reclamando e aquilo fica reverberando dentro da empresa, aquilo é muito ruim, né? Como se tivesse uma maçã podre ali dentro da empresa, dentro do departamento. E querendo ou não, esse cara não vai crescer ali e uma hora ele vai... Esse cara não vai crescer, provavelmente isso demonstra claramente que ele não está interessado em promover esse desbalanço que a gente falou, né? Ou seja, em entregar mais, né, para continuar crescendo. Isso pode contaminar outros funcionários e entrar nesse nível, nesse clima de reclamação. O time perde performance. O time como um todo vira um time que só faz aquilo que faz o mínimo, né? Faz o básico. E você não tem uma empresa que cresce. Para uma empresa crescer, ela precisa ter departamentos que cresçam e ela precisa ter funcionários que cresçam. Entendi. E Fernando, nesse quesito que você comentou do desequilíbrio, acho que isso é bem legal de ser comentado. Porque às vezes eu sinto muito isso nos meus projetos, assim. Às vezes eu sinto que realmente eu estou desequilibrando em algumas áreas para conseguir outras coisas. Pro empreendedor, na sua visão, porque... Eu te enxergo como empreendedor. Na sua visão como empreendedor, esse desequilíbrio que você falou pro sucesso profissional de uma carreira, ele é algo que não tem como fugir, né? Como trabalhar ele? Como fazer a gestão desse desequilíbrio? Ou até como ter a clareza de falar, cara, eu preciso passar por um momento de desequilíbrio nessas áreas para conseguir X coisa em tanto tempo. Como que faz essa identificação? E principalmente pro pessoal que às vezes... sente isso, fala, cara, eu tô entregando muito, mas às vezes eu não consigo aproveitar,
Como identificar isso? Sair dessa incógnita, assim. Assim, primeiro, a gente deixando bem claro, né, esse desequilíbrio. Quando a gente fala de desequilíbrio, é querendo fugir da questão do equilíbrio. Se tá tudo equilibrado, é difícil eu ter uma alta performance, é difícil, né, eu ser um outlier, né, uma pessoa que entrega muito mais do que é esperado de mim, porque eu tô ali em equilíbrio, ou seja, eu tô fazendo aquilo que me foi proposto. Agora, se eu entro em desequilíbrio, e aqui desequilíbrio a gente quer colocar assim em over-delivery, ou seja, se eu entrego muito mais daquilo que me foi esperado, esse desequilíbrio imediatamente começa a gerar frutos no meu pequeno ecossistema, no meu departamento, na minha empresa e assim por diante. Então, para eu garantir que isso, né, está vinculado com sucesso na minha carreira, primeiro eu preciso esperar que isso surta efeito. Não adianta eu desequilibrar um mês... Para não virar nada de resultado. Exatamente. Isso é um sopro rápido e voltar ao equilíbrio de um mês para o outro, porque isso não vai surtir efeito numa empresa. Né? Então aí entram alguns outros pontos importantes. A gente precisa ter uma visão de longo prazo para as coisas. Ela é fundamental dentro de qualquer negócio. Então, se eu preciso ter uma função de longo prazo em desequilíbrio, né, ou seja, nesse desequilíbrio positivo de agregar valor, de entregar muito, eu preciso estar confortável no desequilíbrio. Criar uma zona de conforto dentro da operação desequilibrada. É como se eu entendesse... Isso faz parte. Isso faz parte. Desse momento. Esse desequilíbrio faz parte. E quando a gente fala em desequilíbrio, minha vida tem que estar toda bagunçada, etc. Não é isso. Não é que minha vida tem que estar toda bagunçada, desorganizada. É simplesmente que eu preciso tentar estar gerando mais valor do que é me esperado todo dia. Mais esperado pelo meu chefe, mais esperado pela minha empresa, para que eu me destaque. Né? Procurar alta performance. Exatamente. E aí a gente pode falar mais sobre alta performance, mas ok, o que é alta performance para mim? Tem muita gente que fala, não, mas para mim eu gosto da minha vida tranquila, eu gosto de ter tudo no lugar, eu gosto de fazer só aquilo que me é pedido, etc. Cara, não tem problema nenhum quanto a isso. É uma decisão, uma escolha. É uma decisão. Só que isso gera um efeito, né, de um crescimento inócuo, ou seja, um crescimento baixo, profissional, para os próximos anos. Se você pegar qualquer empreendedor de sucesso, o cara não ficou quietão no canto dele esperando um momento da empresa. Ele não trabalhou das 9 às 6 e acabou. Então, assim, ele sempre precisou correr atrás, ele sempre precisou empenhar, colocar muito, muito empenho na empresa para achar essas lacunas, para achar essas oportunidades, né, para achar a gente vive num mundo capitalista no qual todo mundo quer inovar, no qual todo mundo quer ter o cliente para si, né? No mundo digital, todo mundo quer ter mais tempo de tela, as pessoas disputam tempo de tela. Então, para você ter destaque, né, você como empresa, você precisa inovar, né? Você precisa ser mais eficiente do que o seu concorrente, você precisa ter um time mais eficiente. O tempo inteiro tem que estar agindo, né? Então, é lógico que isso vai demandar muito esforço, tanto do empresário quanto dos funcionários. E esse desequilíbrio, então, por si só, ele vai ser algo que vai acontecer, independente Exatamente. de qual empresa você esteja. Estou numa empresa de marketing, estou numa empresa de investimentos, estou numa empresa de supermercado. Independente se você quer crescer dentro dessa organização. Independentemente da empresa, isso vale para qualquer carreira, eu diria. Qualquer carreira? Qualquer carreira. A pessoa entrou como secretária numa empresa. Bacana. A pessoa secretária é um cargo, né, inicial dentro dessa empresa. Ela, né, auxilia ali os funcionários dessa empresa. Pode ser que ela atenda telefone. Legal. Ela pode crescer profissionalmente dentro desse escritório se ela cumprir esses passos de primeiro, ficar boa naquilo que ela faz para ser vista como uma profissional de sucesso. Legal, ela é uma profissional de sucesso, mas ela só faz isso. Aí você começa, então, a ampliar aquilo que você... Cara, o que o escritório aqui precisa, além de eu ficar aqui atrás do balcão atendendo o telefone? Não. O escritório precisa que eu seja diligente quanto a isso, quanto aquilo. Daqui a pouco ela vira já uma
uma gestora ali E da parte administrativa. Eu acho que esse processo é muito que natural, né? A pessoa ela vai se tornando referência. E tem um momento que eu lembro até que você tinha comentado pra mim, que foi o que aconteceu aqui dentro da Blue, né? Chega um momento que você já não cabe mais dentro daquela função. E aí você recebe um upgrade. Exatamente. Confiar no processo, né, de crescimento profissional, se você está entregando muito, basta você confiar no processo, porque é isso que você falou, você está entregando tanto que é como se você não coubesse mais dentro daquele cargo, simplesmente porque as pessoas te olham e falam, caramba, você não pode fazer isso que você faz hoje porque você já merece, você já consegue, você precisa. E a gente precisa de pessoas que façam mais. Show. E aí, né, qualquer empreendedor com um olhar atento vai pegar essa pessoa e passar ela pro próximo nível. Uma empresa inteligente vai pegar e fazer isso. Exatamente. E falando em empresa inteligente, lembrando que esse é o oferecimento da Blue 3. Né? A Blue 3 é uma empresa de investimentos e gestão patrimonial que entende o seu momento de vida e oferece infinitas possibilidades para você construir um legado que seja aproveitado hoje e pelas próximas gerações. Continuando aqui, Fernandão, já falamos aqui sobre escolha de faculdade, falamos aqui sobre essa questão de desequilíbrio. E agora entrando até num papo mais filosófico, pra você, o que é ser uma pessoa bem-sucedida? O que é sucesso pra você? Que é um tema muito comentado nas redes sociais, né? Se for analisar toda a copy de qualquer expert, ele fala, atinge o sucesso e coloca os passos, né? Como você atingir. Sempre joga essa palavra sucesso. Pra você, o que é sucesso? Caramba. Cara, sucesso pra mim é você conseguir identificar e fazer todo dia aquilo que você tem talento, né? Então, se você tem talento para aquilo e você consegue trabalhar com isso, o resultado dessa equação é sucesso, assim, muito claramente. Então, na minha visão, é conseguir identificar, né, os seus talentos, as suas inclinações, as suas aptidões e conseguir trabalhar com isso. Então, acho que essa equação... Isso no âmbito profissional. E agora no âmbito geral, de vida, assim. Você chegar pra mim e falar... eu considero uma pessoa bem-sucedida. Quais são as áreas que pra você isso tem que estar fluindo? Eu não enxergo muito assim como uma área específica. Isso tem que estar acontecido, ou tem que ter chegado num valor de patrimônio específico, de investimento específico. De forma até meio filosófica, mas global, assim, geral, eu vejo o sucesso como estar na direção correta. Estar na direção correta. Hoje eu olho para minha vida, né, em todos os âmbitos, né, espiritual, profissional, pessoal, e vejo que eu tô na direção correta. Então, para mim, eu sou uma pessoa de sucesso. Entendi. Porque não tem um lugar que a gente possa marcar como agora eu cheguei no sucesso. Cara, você vê pessoas que já chegaram em lugares incríveis e elas vão continuar caminhando, vão continuar a sua trajetória. Então, acho que marcar qualquer lugar é pouco para um ser humano, né, que tem tanto potencial. Que legal. Isso é legal. Eu tenho uma visão bem semelhante. Eu acho que não é um valor que vai te definir. Cheguei com tanto na conta. Sou uma pessoa bem-sucedida. Eu acho que é tudo estar fluindo. Eu acho que isso, quando você consegue ter tudo fluindo, o que seria isso? Espiritual, família e profissional, né? Saúde. Acho que quando você tem todo... Não em equilíbrio, porque igual a gente estava comentando aqui, a gente seria hipócrita se falasse que estaria tudo equilibrado, mas quando você olha e vê as coisas fluindo, né? É por isso que eu falei da direção. Lembra que em física tinha a questão dos vetores? Que é a direção e o sentido. Era péssimo nisso. Direção e o sentido. A direção, você sabe que é pra cá, cara, beleza. Você sabe que a direção é pra lá, né? Pra esse caminho. Mas por algum momento, né, de vida, sei lá, algum problema que você tá tendo com a sua esposa, com o seu filho, com sua família, com seu irmão, ou no seu trabalho, com seu chefe, se você achar que você não tá na direção correta, você vai ficar, não, poxa, tô infeliz, etc. Nesse momento, é provável que o seu sentido não esteja junto, alinhado com a sua direção. Caramba, fala isso de novo, que isso ficou muito bom. Como que é? Isso aqui vai gerar um corte. Como que é essa questão dos vetores, o sentido alinhado com a direção? É que tem a direção e tem o sentido, né? No âmbito vetorial, digamos assim. Certo. Então você precisa garantir que o seu sentido, e o seu sentido é como se fosse algo mais instantâneo, tá apontando para o mesmo lado que a direção.
Se você estiver passando por alguma turbulência, né, pessoal, profissional, familiar, qualquer coisa, o que está acontecendo? Talvez a sua direção ainda esteja correta, mas o seu sentido, ele foi desviado. Então ele apontou para o outro lado, se for um problema muito grave, né, ou apontou para a esquerda, apontou para a direita e assim por diante. Agora, quando você resolver esse conflito, você colocou de novo o seu sentido junto com a sua direção. Então a direção é algo um pouco maior. É quando você alinha seus talentos com a sua profissão, com Deus. Que direção é mais longo prazo. Então você olha e fala, cara, o caminho é pra cá. E você tem algum conflito, alguma turbulência, algum problema, e o seu ponteiro de sentido dá uma desnorteada. Você arruma, resolve o conflito, você colocou de novo o seu sentido junto com a direção. Cara, isso é muito legal. Quem conseguiu escutar isso e refletir sobre essa questão de sentido e direção, com certeza já valeu a pena tudo que a gente conversou aqui. Cara, e porque as pessoas, às vezes, num mundo tão imediatista, acontece um primeiro problema, uma primeira queda, qualquer coisa, ela já acha que tá tudo errado, que ela tem que mudar tudo, que ela tem que voltar do zero. E ela não Ou que ela não vai voltar. conseguir, né? É o que eu vejo Exato. muito isso. Às vezes o pessoal vê a gente, às vezes, grande parte no digital. O digital fez isso de uma forma benéfica e ao mesmo tempo maléfica, porque às vezes a gente vê aí um lançamento de 10 milhões de reais, e você às vezes faz o seu primeiro lançamento no digital e você fatura R$1.000. Aí você fala, cara, por que eu não sou igual o cara de 10 milhões, né? Só que aí às vezes você não olha toda a construção que esse cara, pra atingir esse nível, teve. E às vezes ela tá na direção de construir direção. Isso. Mas só que ela tá um pouquinho mais atrás. E aí a visão de longo prazo é importante. E a visão de que eu tô na direção correta é muito importante. Legal. E eu acho que também dá pra entrar nessa questão de constância, que inclusive, pra quem acompanha o Instagram do Fernando pode até falar seu Instagram, depois a gente vai falar de novo, mas já pode falar agora. Qual que é o seu? Aonde que a gente te encontra? @Fernando Bueno. No Instagram eu falo um pouquinho sobre desenvolvimento profissional, constância e assim por diante. Teve um desafio que o Fernando fez. Tô fazendo, inclusive. Que ele tá fazendo. Que foi sobre saúde em si, de fazer atividade física. Né? Começou com 30 dias. 30 dias de atividade física todo dia. Algum tipo de atividade física. Todo dia. Natação, caminhada, academia, qualquer um. Mas todo dia. Constância é importante. Constância. E no começo você vai ser prova disso. Várias pessoas começaram um projeto. Dezenas e dezenas. Um monte de marcação. E aí, primeira semana, foi abaixando o nível. O que você enxerga nessa questão, às vezes, que você mostrou do desafio, assim, eu acho muito legal porque eu acho que transcende, não é só fazer atividade física, é algo de criar um estilo de vida. Até o momento que você olha e fala, cara, eu não vou na academia hoje, né? Como que você enxerga esse movimento de tornar uma atividade, a gente não falando aqui especificamente de atividade física, mas tornar uma ação um hábito? Como que é esse processo? Porque eu vejo que pessoas de alta performance, elas são ótimas pessoas para criar bons hábitos. Como criar bons hábitos? Na minha visão, isso está muito ligado com... É muito mais uma decisão. Então, a partir do momento que eu tô olhando lá para minha direção e eu entendo que isso é importante para o caminho que eu preciso chegar, né? Assim, pro objetivo no qual eu preciso chegar, que eu tracei. Se eu entendo que esses pontos intermediários aí, eles são fundamentais para eu chegar no objetivo que eu tracei, eu tomo uma decisão de cumprir e fazer essa constância em qualquer âmbito. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui um âmbito de projeto de vida, de saúde, não, eu quero chegar num percentual de gordura determinado, num peso determinado, né, numa saúde determinada. Tá bom, para eu chegar lá eu preciso... Aí você vê, né? Então você volta. Preciso fazer dieta, preciso fazer musculação, preciso fazer atividade aeróbica e assim por diante. Então, beleza. Se eu já tomei a decisão que eu quero ter aquela saúde ou aquele corpo específico em um médio prazo, né, ou longo prazo, e se essa decisão for uma decisão firme, a execução diária do que eu preciso fazer para chegar lá é só uma questão de disciplina. É só uma questão de disciplina. Agora, se o meu objetivo, se a minha decisão com o objetivo não for firme, aí eu vou vacilar na constância, porque é difícil.
A gente chama isso de bem árduo. Todas essas coisas de longo prazo são bens árduos, são complicados. Então, ter sucesso profissional. Ser disciplinado não é um processo que você é feliz todo o tempo, né? Não é sobre você fazer só aquilo que você quer. É sobre fazer sobre aquilo que você tem que fazer. Você precisa fazer para cumprir para chegar naquela decisão que você já tomou. Então, é sempre um jogo, né? Uma negociação com o nosso cérebro. O nosso cérebro quer sempre fazer aquilo que é mais fácil e confortável, os nossos sentidos, os nossos afetos. Mas aquilo que é confortável, né? Que é aquilo que é gostosinho, né? Ver filme, Netflix, sofá, ar-condicionado, pipoca, etc. Não é o que vai te levar nos seus objetivos, ou pelo menos na maior parte dos objetivos que as pessoas traçam. E as pessoas traçam os objetivos, tomam essas decisões, mas esquecem que no meio do caminho elas precisam ter aderência a um projeto de disciplina, um projeto de constância, né, de fazer um pouquinho todo dia daquilo que não é gostosinho igual Netflix. É aquele problema que todo mundo tem no início do ano, né? Quando começa a fazer as metas, daqui a pouco vai ter, né? Metas para 2023. E a pessoa lá puxa várias metas gigantescas, né? Não, esse ano vou todos os dias na academia, esse ano vou emagrecer 20 quilos. Exato. E eu tinha feito até um material no início desse ano falando sobre metas, que eu tinha falado de Space Metas, que eu tava comentando que, basicamente, também para você bater essas metas, independente da área de vida, você também tem que criar um dispositivo para metrificar metas, né? Que, inclusive, o Fernando me puxa muito a orelha para metrificar processos, né? Para medir, né? E, basicamente, como que funciona esse processo de metrificar, assim? Como que você faz na sua vida? Como que você metrifica isso, assim? KPIs, que o pessoal fala muito. Como metrificar se você está evoluindo ou não? Legal. Boa pergunta. Eu acho, assim, que eu aprendi isso na Ambev, né? A gente só gere que a gente mede. Tem como você gerir um negócio, administrar um negócio se você não tem métricas, se você não mede. Mas, por outro lado, principalmente no que tange vida pessoal, que é o que você perguntou, eu tento ser simples. Keep it simple. Ou seja, simples. Sem muito KPI para minha vida pessoal. Então, no início do ano eu tento olhar, quero fazer alguns cursos para evoluir intelectualmente, quero ler alguns livros. Quero evoluir em saúde, então vou fazer, vou chegar num percentual de gordura X, vou fazer. Então, assim, eu coloco alguns números, mas que são números simples, né? Fáceis de você medir. Tipo, livro. Vou ler um livro por mês. Isso é meio no-brain. Então, assim, é simples. Se a gente fica colocando métrica muito complexa na nossa vida pessoal, a chance da gente parar para olhar, medir ou acompanhar, a chance de a gente fazer isso ela é menor. A aderência é baixa. A aderência é baixa e você acaba largando aquilo que você colocou. Então, assim, eu acho que para a vida pessoal tem que ser muito simples, né? Agora, para a vida profissional, aí não. Aí a gente precisa medir com mais clareza se o trabalho que eu estou fazendo todo dia está gerando resultado. Porque senão você não está com o sentido correto, né? Apontado na direção da empresa. Você está rodando ali. Você está só rodando. Então, como é que você pode fazer isso? Cara, conversando muito com o seu gestor, né? Tentando entender o ambiente no qual você está inserido. O meu departamento, depois que eu cheguei, tá melhor comigo? Cara, vamos lá, eu sou da limpeza e eu tô num squad ali, eu tô num grupo de pessoas que limpam a empresa. Tá bom, depois que eu cheguei, a gente tá limpando melhor a empresa? Sabe? Então, assim, o meu trabalho diário, ele tá fazendo diferença na vida, né, das pessoas que estão ao meu redor, no meu departamento? Então, eu acho que você pode ter esse feedback também, digamos assim, mais genérico, né, mais subjetivo. E também você pode olhar números. Depois que eu entrei nesse time de vendas aqui, do qual eu faço parte, o time melhorou? Quando eu olho os meus amigos, eu sou o que puxa a média para cima ou sou o que puxa a média para baixo nos números, né? Se eu sou num grupo de vendas, eu sou o que vende mais ou eu sou o que vende menos? Eu tô acima da média ou tô abaixo da média? Então, assim, existem formas de você metrificar e elas são importantes. E aquelas pessoas que são obstinadas com esse crescimento profissional, com alta performance, são pessoas que olham constantemente as métricas, os números, para garantir
né, que elas estejam no caminho certo. Ao ajustar os ponteiros, né? Que elas estejam sempre calibrando os ponteiros. Calibrando os ponteiros. Legal. Bom, a gente falou aqui, a gente já falou sobre essa transição de faculdade, ensino médio, faculdade, a gente falou sobre desequilíbrio, a gente falou um pouquinho sobre hábitos, a gente falou sobre visão, só que você ainda não entrou no termo, pra você, o que é uma pessoa visionária? Na sua visão, você fala, esse cara é visionário. O que seria isso pra você? Cara, como se tornar uma pessoa visionária? Bom, eu acho que visionário tá muito ligado com aquela pessoa que até assim é meio louca pra maior parte das pessoas. Sabe aquela pessoa que tu fala, isso é meio doido, assim, é meio doido. Por que ele é meio doido? Porque ele enxerga algumas coisas que a maior parte das pessoas não enxerga. Ele tem uma chavinha diferente. E isso, você pode ter pessoas, geralmente as pessoas visionárias, elas já têm uma certa bagagem, uma certa experiência. Então elas conseguem juntar toda essa bagagem, toda essa experiência e transformar isso em aprendizado para ela projetar o futuro. Então ela projeta o futuro com muita clareza daquilo que já aconteceu, do que ela já viveu. E aí ela consegue enxergar algumas coisas que ninguém enxerga. E aí é onde todo mundo fala, aquilo é meio louco ali. Pensando naquilo, tá pensando. Mas assim, quando você pega os grandes empresários que foram visionários no passado, né, você vê que, não, realmente, é só ele para acreditar naquilo. Você pega, sei lá, o Guilherme Benchimol. Não existia agente autônomo, não existia esse modelo hoje no mercado, né? Ele foi olhar o que aconteceu nos Estados Unidos. Imagina, ele começou um negócio olhando para alguns concorrentes que eram o quê? Os bancos. Ele não tinha concorrente direto, assim, de certa forma. Bilionários, poderosos, influentes. E ele falou, não, eu vou entrar nesse mercado aqui e vou concorrer com esses caras aí. Então, assim, todo mundo fala, cara, é louco. Mas o que aconteceu? Ele enxergou algo, provavelmente o que a gente vive hoje, foi o que ele desenhou e enxergou lá atrás. E falou, cara, é possível chegar nisso. Então ele tem um parafuso a menos. Ou, na verdade, ele tem um parafuso a mais. Uma outra forma Mas uma forma de enxergar diferente da maior parte das pessoas. Eu acho isso muito legal, porque converso muito com jovens também de alta performance, que tem muito resultado desde cedo, ou os grandes mentores que a gente tem no digital. E essas pessoas, de certa forma, elas são muito criativas, né? Também. Elas são muito, muito inovadoras. Elas conseguem enxergar o que o empreendedor precisa sempre, que é a oportunidade. Ela consegue sempre enxergar isso com viés de oportunidade. Um problema com viés de oportunidade. Então, eu acho também que o visionário, ele tem disso. Enxergar as coisas que poderiam ser ruins ou que seriam impossíveis, como um chamado para um desafio ou uma oportunidade para ele ir lá e executar. Chamado para um desafio, eu gostei. Chamado para um desafio. Legal. Bom, e entrando agora em outro contexto, que é ambiente, pessoas. Você acredita que o ambiente molda você? Você acredita que é aquela frase lá, 5 pessoas que você mais convive moldam seus resultados? Eu acredito muito nisso, muito, assim. E é por isso até que eu falei da questão, né, de olhar o departamento e ver se você tem pessoas que são como maçãs podres, né, assim, pessoas que ficam reclamando e ficam disseminando essa coisa negativa. Porque eu acredito muito nisso. O ser humano, quando exposto, né, assim, no longo prazo, essa influência das pessoas, ele é muito absorsivo, ele tende a absorver isso. Se a gente consegue criar um ambiente de alta performance, de pessoas que têm uma cabeça mais pra frente, né, que pensam um pouco no futuro, que reclamam, só de ser um ambiente no qual as pessoas reclamem pouco, já é, assim, um ambiente diferenciado da média. Acho que e esse foi uma grande virada de chave que eu tive, assim, na minha carreira, né, eu trabalhava como engenheiro em vários projetos da Ambev, e a empresa, ela sempre tinha uma mudança de rota muito, muito rápida, né? A Ambev sempre foi uma empresa muito rápida, né? Que olhava para o mercado. Então a gente estava trabalhando em algum projeto e acontecia da Ambev falar, não, esse projeto que vocês estão trabalhando agora aqui não precisa mais fazer, cara. Agora a gente tem que mudar o caminho e mudar a rota para cá. Cara, é impressionante como tinha, assim, pessoas e até engenheiros às vezes, né, experientes,
que começavam num ciclo de reclamação e de, né, os céus ou vida e assim por diante, que não leva a nada. Então, os profissionais que conseguiam fazer essa mudança rápida, De forma sutil. rápida, tipo, cara, beleza, não é mais pra ir pra cá, é pra ir pra cá, é o que a empresa precisa, então bora. Uhum. Então, conseguiam passar uma visibilidade pra gestão e pra diretoria muito diferenciada. E eu acho que isso foi uma virada de chave, porque no início eu também era meio assim, meio reclamão, assim, também tinha essa visão. E eu acho que isso tá ligado, João, a uma visão muito autocentrada. Então, quando eu olho as coisas muito da minha perspectiva, se a empresa pediu para eu fazer algo diferente e eu tô reclamando, é porque isso muda para mim. Eu tô olhando, né, de forma autocentrada, tô olhando com o meu olhar. Mas se eu colocar um olhar mais maduro, né, um olhar da circunstância, do ambiente, do que nós precisamos, do que a empresa precisa, um olhar de time, aí muda tudo. Porque aí, por que eu vou reclamar se o que é importante para todo mundo é mudar a direção agora? Entendi. Eu não vou reclamar. Então, é só uma questão de mudança de olhar. E principalmente quando a gente está no início da nossa carreira, a gente tem essa visão muito autocentrada, muito voltada para o que a gente quer, para o que a gente acha que é melhor pra gente, a gente e assim por diante. E não é isso que traz resultado pra gente no médio e longo prazo. O que traz resultado pra gente no médio e longo prazo é olhar o que o ambiente precisa, o que a empresa precisa. Se eu estou trabalhando em prol desse objetivo maior da empresa e estou gerando valor, a chance de eu ser recompensado É maior. é muito maior. Às vezes sair do micro e olhar o macro. Exatamente. Mas para isso, desenvolvimento de maturidade nesse processo. Exatamente. Eu acho que um visionário jovem é uma pessoa jovem e que não segue o que a maioria dos jovens faz. A maioria dos jovens é imatura e olha muito para si. E é muito imediatista. Entendi. Então, um jovem visionário é um jovem que já consegue olhar para o longo prazo, ter uma visão mais madura e começar a olhar mais para o meio ambiente, para a sociedade no qual ele está inserido. E eu acho que tô longe de ser um jovem visionário, mas eu acho que o que me ajudou a ter muito resultado é sempre procurar aprender com quem já chegou lá. Então, sempre ter esse viés de sou aprendiz eterno e sempre vou aprender. Tem muito a ver com o que você falou, né, das 5 pessoas que você anda, etc. Aquele ditado famoso, né? Uhum. A gente sempre precisa estar olhando para as pessoas que estão um pouco mais na frente nessa direção que a gente traçou. Cara, a direção que eu tracei é essa. Beleza, eu tô aqui, com um sentido apontado para a direção. Mas quem que já tá lá na frente? Quem que eu já olho e já tô perdendo de vista? E consegue aprender. Você consegue aprender. Cara, e hoje, a questão do digital... Ajuda muito isso. Ajuda demais. O pessoal que tá demais. acompanhando a gente aqui, tá ouvindo isso, há 10 anos atrás, não tinha essa possibilidade. Alguns anos atrás não tinha essa Se essa possibilidade. pessoa não tava no seu círculo, você não tinha acesso. Você não tinha acesso. Você nunca ia conhecer o Fernando, você nunca ia conhecer, você não ia conhecer o Marcelo, você não ia conhecer o João. Ia conhecer no máximo jogador de futebol, artista, cantor, político. Ficava muito limitado, né? E legal hoje como as coisas conseguem evoluir e evoluir rápido. E já indo aqui, finalizando, eu vou começar um novo quadro aqui dentro do Birdcast. Eu vou começar com o Fernando. Tá? Que bom, né? Vou inaugurar o quadro. Vai inaugurar o quadro. Se der errado, a culpa é minha, então. Se der errado é porque eu pensei nesse quadro e ainda nem alinhei com o pessoal, mas eu vou começar esse quadro. Basicamente, são duas partes. Uma é que você vira o host do podcast e você faz uma pergunta pra mim. E o outro é uma mensagem sua para o mundo, se fosse o seu último dia de vida. Uhum. Se você soubesse que eu vou morrer nesse dia, qual que é a mensagem que eu quero passar pro mundo com base em tudo que eu vivi, em tudo que eu tive de experiências, uma mensagem verdadeira, de fato, com que você acredita que seria interessante e marcante pro seu final. Bem forte isso, né? Nossa. Então vamos começar com essa, pela mais difícil. Se for último dia e você pudesse transmitir em todos os lugares do mundo, Berlim, Nova York, Europa inteira, todo mundo estivesse olhando o Fernando, qual mensagem você passaria? Não é fácil essa pergunta. É uma pergunta difícil. Bem difícil.
E não precisa ser só no viés de profissional, tá? Isso aqui pega tudo que você acredita. Eu sou um cara cristão, então da forma que eu vejo o mundo hoje, né, e pelo sacrifício que Cristo fez por nós, eu acho que se a gente pegasse esses ensinamentos que a gente tem já há muito tempo, né, 2000 anos, e trouxesse essas virtudes, esses ensinamentos que a gente recebeu, se a gente trouxesse isso para nossa carreira, para o nosso dia a dia, que são eles: sacrifício, ou seja, eu preciso me sacrificar todo dia para ter um salário melhor, para ter um bônus melhor, para crescer profissionalmente, assim por diante, que são eles longo prazo, né? Então, Cristo viveu 33 anos e 30 anos ele estava trabalhando normal, ali sem muito holofote, para com 30 anos começar toda a carreira, a vida pública dele. Então, se a gente pegar essas maiores virtudes, né, de amor ao próximo, etc., e transpor isso para a nossa vida, para as nossas ações, para tudo que a gente faz, para o nosso relacionamento com as pessoas, cara, eu não tenho dúvida de que nós vamos ser gigantes, né? Seres humanos, assim, gigantes. Tem uma frase muito interessante, né, de São José Maria Escrivá, que fala o seguinte: ai de todo mundo, né, se todo mundo que te olhasse, enxergasse alguém que segue Cristo. Então, assim, acho que todo mundo, se me olhar e enxergar alguém que segue Cristo, acho que eu tô feliz. Caramba, que legal. Então, acho que isso que eu levaria para as pessoas. E aí, no outro dia, eu morreria. Que legal. Que bela mensagem que você Acho passaria. que isso é né? forte. Ótima. E- Baita insight. Vou fazer uma pergunta para você agora, é isso? Agora é o momento de fazer uma pergunta livre. Você que manda. Tem que ser criativo, Fernando. Tem que Pois ser, é. ser algo óbvio. Tá. Então, João, estamos aqui no Birdcast e eu vou te fazer uma pergunta, que é a seguinte: se você hoje tivesse que fazer uma fórmula para você dar para todo jovem de 12, 13, 14 anos para começar bem a vida deles, qual fórmula você faria? E qual fórmula você entregaria para eles? Então, o curso tá na minha bio. Não, vamos lá. Levantei a bola, hein? Olha, eu sou longe ainda de se considerar. Eu ainda não me considero uma pessoa que alcançou o sucesso. De jeito nenhum. Eu acredito que eu estou no caminho pra Tá na alcançar. direção? Estou na direção e no O sentido. sentido tá apontado também? Sentido e direção alinhado. Tá. E não também que vai ter um valor exato que agora eu virei bem sucedido. Não, mas acredito que falta algumas coisas ainda, porque eu acredito muito em deixar legado. Uhum. E ainda não cheguei nesse nível de criar um movimento tão grande de deixar um legado. Que bom, né? É. Tá cedo pra você já ter criado isso. Que bom. Mas o que eu falaria para um jovem entrar no sentido e direção certa, para ele conseguir se destacar naquilo que ele faz, independente dele gostar ou não de empreendedorismo, ou no mercado financeiro, independente. Ele sempre ser uma pessoa que escuta bem as pessoas mais velhas. Então, parece óbvio, mas é do óbvio todos os dias que dá certo. Né? Então, escutar as pessoas mais velhas, aprender com quem já chegou lá, ou seja, você ter mentores em que você quer se espelhar. Uhum. Você entender quais são as ações que aquelas pessoas fizeram para chegar aonde elas estão hoje. E o que eu acho que eu tô cada vez mais procurando aprender isso, eu quero deixar isso da forma mais afiada possível, que é saber tomar decisões corretas. Tomada de decisão. Quando você tem um processo para tomar decisão, você consegue ir cada vez mais longe. Em tudo. Vida pessoal, vida profissional, espiritualidade, tudo. Quando você sabe fazer uma boa tomada de decisão, quando você entende quais são os pontos que devem ser levados em consideração numa tomada de decisão, você consegue ter um resultado muito mais agradável com o que você gostaria de atingir, do que ter um resultado, às vezes, negativo. Então, por exemplo, na época de grande parte que a gente vai estar ouvindo, a gente às vezes está na escola ainda. Então nem tá nessa realidade de mundo corporativo. Uhum. Mas, cara, entenda quais são as suas necessidades hoje que você tem que entregar. Uhum.
Pô, preciso entregar notas. Vai lá, monta a fórmula. Como é que é a fórmula? Então vai lá, preciso entregar notas. Você tem a necessidade de ser um bom aluno, de certa forma. Você precisa ser o mais inteligente. Você precisa entregar. Não tem como fugir disso. Você tem tempo livre no seu dia. Não vem falar que o jovem é muito... muita coisa, pressão, não sei o quê. Cara, você vai ter um tempo livre no seu dia. Algum momento vai ter. E eu acho que não tem nenhuma dor o jovem trabalhar desde cedo. Eu acho que isso não vai machucar ele de jeito nenhum. Concordo. Então ele pode muito bem, sim, trabalhar, às vezes fisicamente, indo em algum lugar, aprendendo. Acho que toda profissão tem muito o que aprender. Eu digo que a pessoa que eu mais aprendi a negociar foi vendo o meu pai no Ceasa, negociando com um vendedor que nunca teve nenhuma experiência de faculdade. E são, na minha visão, os grandes vendedores, porque eles não têm nenhum estudo. E eles sabem fazer todo um processo de vendas. Então, acho que você entregar aquilo que você tem que entregar, mas pensar fora da caixa. O que eu posso fazer além que vai fazer me destacar? O que eu fiz e deu certo? Eu pensei, gosto de empreendedorismo. Por que eu não começo a colocar isso para outros jovens e começo a me conectar com essas pessoas? E o último fator, né? Entregar o que você tem que entregar, pensar fora da caixa. E o outro, networking. Você precisa de networking. Você precisa aprender com outras pessoas. Você precisa ter o mastermind, que seria... Estar com pessoas boas. Estar com pessoas boas ao seu redor. Então, eu passo pela realidade que eu enfrentei. Os meus maiores amigos não necessariamente foram as pessoas que eu estudei comigo durante o meu colegial. Grande parte é que são os meus sócios, ou são as pessoas que eu conheci em volta do networking que eu criei, né? Então, acho que é isso. Não fuja das suas necessidades, mas pense fora da caixa. Pensando fora da caixa, tenha uma tomada de decisão bem alinhada e tenha boas pessoas ao seu redor. Muito bom. Inclusive, conectar o nosso networking só aquelas pessoas que por circunstância a gente cresceu junto, é muito pouco, é muito limitado. Muito limitado. Num mundo tão digital, é muito interconectado igual hoje. É muito limitante. Legal, muito bom. Gostei da sua estratégia, João. Gostou? Então vamos terminar agora. Aprovada? Birdcast, ouça e voe. Um oferecimento da Blue 3. A Blue 3 é uma empresa de investimentos e gestão patrimonial que entende o seu momento de vida e oferece infinitas possibilidades para você construir um legado que seja aproveitado hoje e pelas próximas gerações. Esse foi mais um episódio. Fernando, muito obrigado. Aonde que a gente encontra nas redes sociais? Fernando Bueno no Instagram, @Fernando Bueno. @Fernando Bueno, o meu, João Vico Patrocínio, e siga o Instagram da Blue 3 Investimentos e o Instagram do Birdcast. Ouça e voe.